separar um horário do seu dia para o Paz Prayer. As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Sangue para nos dar a salvação. Jesus te amou primeiro, morreu no Calvário como um cordeiro. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 2. Enquanto você está procurando lá na Bíblia Josué 2, eu quero dizer aos irmãos que hoje os batistas brasileiros, em todas as igrejas batistas do Brasil, comemoram uma data especial. E a data de hoje é a comemoração do dia da esposa do pastor, não é? E eu queria então cumprimentar a minha esposa Mirna nesse dia e todas as esposas de pastor que estiverem aqui presentes. Eu vi a Tininha aqui atrás, que está aqui, fica de pé, Tininha. A Mirna também. Se tem outra esposa de pastor aqui, por favor, fica de pé, só para a gente ver. A Débora está aí também. Onde é que está a Débora, que eu não tinha visto? As outras esposas que estiverem, vamos dar uma salva de palmas para elas, né? Hoje é o dia delas, que Deus as abençoe nessa lida de aguentar os pastores, que não é fácil não, né? Porque a gente está sempre naquela corrida. Mas Josué capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 21, conta a história de uma prostituta. É interessante porque essa prostituta ela vai receber na sua casa os espiões do povo de Israel. E o texto então vai contando a história de como ela acolhe e protege esses espiões. E nesse contexto vai dizer por que ela faz isso. E ela então vai dizer que ela tem ouvido das coisas maravilhosas que Deus tinha feito lá no Egito, na saída, e as coisas maravilhosas que Deus estava fazendo nesse contexto agora da conquista da terra. E ela então diz para esses espiões: olha, eu vou proteger vocês, mas vocês vão ter que fazer um pacto comigo e eu com vocês, que quando o Senhor destruir essa cidade, porque eu sei que vai acontecer, porque eu ouço quem é esse Deus, é Deus acima nos céus e na terra, ela está dizendo, diferente dos deuses que eu conheço, que são de gesso, pedra, madeira. Ele é um Deus todo-poderoso. E então ela firma esse pacto com aqueles espias. E Deus vai honrar essa fé. E lá na história dos heróis da fé, aparece lá em Hebreus o nome dessa mulher. E na história da genealogia de Jesus, quem é que aparece lá? Raabe, essa mesma mulher. Porque Deus leva a sério a fé que está no nosso coração. Mas uma coisa salta aos nossos olhos quando a gente escuta ou lê essa história, é que a casa de Raabe fazia parte das muralhas de Jericó. E lá no versículo 15 diz assim: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E por mais que aqueles muros de alguma maneira representassem segurança, eles não foram capazes de proteger a família de Raabe e nem as famílias de Jericó. E olha, a gente não está falando de um muro qualquer. Para aquela época era uma muralha incrível. Os arqueólogos dizem que a muralha de Jericó era feita de 2 muros, primeiro de pedra com 2 metros de largura, depois tinha um vão entre um muro e outro, que algumas vezes tinham
algumas salas, alguns lugares, alguns depósitos, e outras vezes esse vão era preenchido com terra, era aterrado, e depois tinha mais um outro muro de 4,5 metros, feito de tijolos, de largura. Então, provavelmente, no mínimo 6,5 metros de largura. Eu não sei a distância entre um muro e o outro. Se está cheio de terra, então deve ser mais do que isso. O muro tinha uma altura de cerca de 6 a 8 metros, dependendo do local, porque ele tinha inclinações, ele ia rodeando uma colina. Então ele tinha de 6 a 8 metros de altura. Então você imagina uma estrutura dessa para aquela época, que não existia máquina, que não existia nada do que nós temos de tecnologia, era algo sobrenatural, algo fora do comum. As pessoas ficavam admiradas, mas apesar da imponência desses muros, eles não eram suficientes para proteger a família de Raabe. E da mesma maneira, os muros que nós construímos para proteger os nossos queridos, muitas vezes, apesar de imponentes, não se mostram suficientes para garantir a segurança daqueles que nós amamos. Por quê? Porque nós precisamos de algo que vai além das seguranças materiais. Nós precisamos de recursos espirituais para que de fato aqueles que nós amamos sejam protegidos. E por isso nossa igreja vai começar uma série de mensagens. Todos os pastores vão pregar sobre esse tema, e nós vamos falar sobre recursos espirituais, muros espirituais que você pode levantar para proteger a sua casa e a sua família. E nós vamos começar hoje olhando para a vida de Raabe. Quais são esses recursos espirituais que nós podemos aprender com essa mulher pagã que se converte por causa de tudo isso, e que a gente pode aprender com ela, levar para dentro da nossa casa como muros de proteção da nossa família? Versículos 9, 10 e 11 vai nos dar o primeiro recurso. E lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. E quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. O primeiro recurso que Raabe levou para sua casa foi o temor do Senhor. As notícias dos milagres que Deus tinha feito ali ao redor haviam chegado dentro daquela cidade, e ela sabia que Deus estava agindo a favor de Israel, e não era como os seus deuses, madeira, pedra, gesso. Não, ele era um Deus todo-poderoso, um Deus que age, e nada nem ninguém pode resistir a esse Deus. E então ela temeu a esse Deus, e levou o temor do Senhor para dentro da sua casa. Eu quero dizer que a verdadeira proteção para a nossa família não está no recurso financeiro que você tem, nas escolas que você pode oferecer para os seus filhos, não está na estrutura que você criou para a sua família. A verdadeira proteção nasce
quando o temor do Senhor é levado para dentro da nossa casa, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ela se instala no coração de cada membro da nossa família. E eu não estou falando de uma doutrina, porque aquela mulher não conhecia doutrina nenhuma. Eu não estou falando de uma persuasão humana, porque não tinha nenhum pregador falando do Evangelho para aquela mulher. Ela simplesmente ouviu falar das maravilhas de Deus. O que aconteceu foi que aquela mulher temeu ao Senhor, ouvindo os feitos de Deus. E esse temor do Senhor moveu o coração dessa prostituta a fazer algo que demonstrasse a sua busca ao Senhor. E por isso ela se comprometeu com aqueles espias. Sabe, o mesmo ocorre nas nossas casas. Eu não consigo proteger os meus filhos, a minha família, a minha esposa, o meu marido, com as doutrinas. As doutrinas vêm depois da fé. Nem com as práticas religiosas. Eu posso ter um monte de práticas religiosas e não levar proteção nenhuma para minha casa. Os valores que nós guardamos, às vezes até anunciamos, mas às vezes não praticamos, também não preenche. Nem a tradição que nós cultivamos. O dinheiro que temos ou os recursos que aplicamos também não funcionam. Porque dá uma mudança do governo, o dinheiro vai embora. Muda a inflação, acabou. Se você tinha aplicações, de repente você olhou e falou, caiu tudo, o que eu faço? Sabe, qualquer outro esforço, ainda que pareça um muro efetivo, forte, de fato ele não é um muro de proteção para os nossos amados. Eles precisam conhecer algo transcendente. Eles precisam conhecer o poder de Deus nas suas vidas. Eles precisam ver e ouvir as maravilhas do Senhor. Eles precisam experimentar a voz, o toque, o amor, os sinais, as maravilhas de Deus, porque são estas as manifestações que geram o temor do Senhor no nosso coração. Sabe, é fácil você levar um símbolo para casa. É fácil você levar uma doutrina. É fácil você levar uma prática. Mas o temor do Senhor é algo que primeiro tem que estar no seu coração, senão você não leva. E sabe, ele só nasce quando os sinais de Deus começam a acontecer na nossa vida. Quando a gente começa a entender que Deus pode revelar o seu poder no meio da gente. Eu estava gravando um face a face, passando ao vivo um face a face essa semana, e o Michel estava lá com a gente, e ele lembrou de um dos fatos que a gente vivia lá em casa. É que quando tínhamos que tomar uma decisão, nós críamos que Deus podia falar conosco. E ele lembrou-se de uma vez que eu tinha sido convidado para ser pastor de uma outra igreja. Eu estava aqui e eu fui convidado para ser pastor de uma outra igreja. E ele estava muito ansioso, porque todos os amigos dele estavam aqui, ele era pequenininho, todos os amigos dele estavam aqui, eles sabia que a gente estava orando por isso, para saber a vontade de Deus. E um dia ele chegou para mim e disse assim, papai, Deus já falou com você? E eu disse, não, ainda não tenho a resposta. Daqui a pouco ele vem com a Bíblia na mão e entrega para mim. Papai, vamos orar agora? Você abre a Bíblia e pega a resposta de Deus. Eu estou ficando nervoso. E aí então, com essa palavra dele, nós reunimos toda a família, pegamos a Bíblia e oramos. E Deus é tremendo. Ele fala. Ele responde. Quando a gente leva só uma doutrina, as pessoas dizem, talvez tenha uma filosofia diferente, talvez tenha uma crença diferente.
Mas quando a gente leva o poder de Deus, como a gente cantou, só o poder de Deus pode mudar o teu ser, e a gente começa a viver essa mudança, essa diferença, algo extraordinário de Deus começa a acontecer. E são essas coisas tremendas de Deus, as respostas de oração, os toques do Senhor, as maravilhas do Senhor, que fazem diferença. Eu me lembro de uma senhora muito piedosa, ela é a única crente na família, a única crente na família, mas ela era uma mulher de oração, e toda vez que aquela mulher orava, alguma coisa de Deus acontecia. Muitos davam risada dela porque ela ia à igreja, muitos faziam tantas coisas lá, os seus filhos, seu marido, mas toda vez que eles tinham um problema, eles diziam: mamãe, a senhora ora por mim? Ou o marido dizia: ora, porque quando a senhora ora, as coisas acontecem. Esse é o temor do Senhor que a gente precisa levar para a nossa casa. A minha pergunta é: como é que você tem levado o temor do Senhor para a sua casa? Tem gente que não consegue fazer isso porque nunca ouviu a voz de Deus. Suas orações são monólogos e não diálogos. Tem gente que já chegou para mim e diz assim: pastor, essas coisas só acontecem em casa de pastor, na minha casa nunca aconteceu. Eu quero dizer para você, a mão de Deus não está encolhida que não possa abençoar, e Deus não faz acepção de pessoas. Dobra o teu joelho e busca, você vai ver a glória de Deus. Não tem coisas assim. Como é que os membros da sua família têm participado dessas coisas? Eles têm percebido. Eu me lembrei de uma história, Paulinho, de um dos seus filhos, que você estava orando por ele, e Deus lhe revelou os pecados do seu filho, você mandou chamá-lo e disse: olha, Deus me falou isso, isso, isso. E o temor do Senhor veio no coração do seu filho, porque Deus estava falando o que ninguém sabia. A gente tem que levar o temor do Senhor, impondo as nossas mãos sobre os nossos queridos e abençoando, crendo no poder de Deus. Porque quando aquelas bênçãos começarem a cair sobre eles, eles saberão que foi o Senhor que derramou sobre eles a graça. São os atos de Deus em nós que infundem o temor do Senhor. Eu me lembro de uma senhora que um dia me chamou na sua casa, pareceu a coisa mais maluca da minha vida, mas uma mulher cheia de fé, simples, muito simples, mas temente a Deus. E ela me chamou na casa dela, ela, o marido, os dois sozinhos já, os filhos já não moravam mais na casa, já tinham casado, já tinham outro lugar para morar. E ela então disse: pastor, eu chamei aqui o senhor para testemunhar uma coisa. Eu falei: misericórdia, o que é que vai acontecer aqui? Eu sei que o meu marido está me traindo. E o marido dizia: essa mulher está louca, que é isso? E ela dizia: ele sempre diz isso, mas eu sei. Então hoje, diante do Senhor, eu vou orar a Deus, e o Senhor vai ser minha testemunha, e Deus vai revelar tudo o que está acontecendo na vida do meu marido, mas a mão de Deus vai pesar sobre ele. E a mulher se ajoelhou na sala, na mesinha de centro da sala, e ela começou a orar, uma oração doida. Senhor, eu sei e tu sabes. Eu falei: misericórdia. E continuou a oração. E falou: Senhor, o Senhor vai me revelar, e não pode demorar, para que ele saiba que o Senhor é Deus, e o Senhor vai pesar a mão sobre ele. Passaram-se mais ou menos uns 10 dias. Aquele senhor está com a amante num ponto de ônibus.
E ela está atrás dele e da amante. E ele lasca um beijo na mulher. E quando ele está beijando a mulher, a esposa bate no ombro dele e diz assim: eu te disse que Deus ia revelar tudo. E foi embora trabalhar. Aquele homem saiu do ponto do ônibus, correu para a igreja, me procurando que nem um desesperado, e disse: pelo amor de Deus, ora por mim, porque se a mão de Deus pesar como ela orou, eu estou perdido. Quando o temor do Senhor vem, coisas tremendas acontecem. E aquele homem se converteu, toda a casa dele foi salva, porque não era um argumento, não era um muro de ideias, é o poder de Deus na vida da gente funcionando. A nossa casa precisa experimentar o poder de Deus, o poder da oração, o poder dos milagres, dos sinais de Deus, das revelações do Senhor, das promessas dele. E quando a nossa casa enxerga isso, não há mais discussão, porque o poder de Deus gera temor no coração das pessoas. Era o poder de Deus que estava mexendo no coração de Raabe e mexeu no coração de toda a sua casa. Segundo recurso que a gente vai aprender aqui nas Escrituras, versos 17 a 19. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar esse cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro dessa casa, nós seremos responsáveis. O segundo recurso eu vou chamar de busca intencional. Foi dada a essa mulher uma missão. O que os espias disseram foi: só serão salvos da destruição aqueles membros da sua família que no momento do ataque estiverem dentro da sua casa. E então, ela precisava buscar intencionalmente cada um destes membros da sua família para serem salvos. E assim, quando os espias voltaram e entraram naquela casa, todos e tudo que estava naquele lugar foi retirado e salvo. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que se você quer construir muros espirituais ao redor da sua casa, é preciso que você busque cada amado seu, para que estes sejam colocados debaixo de uma graça salvadora e protetora. Há um símbolo muito lindo no Evangelho que Jesus ensinou. Ele diz assim: quando você entrar na cidade, procura naquela cidade o homem de paz. Entra nessa casa e não sai mais de lá, e evangeliza toda a cidade. Você foi escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo para ser o homem de paz e a mulher de paz para toda a sua família. Família que mora dentro da sua casa e família que está longe de você. Deus escolheu você para ser o homem e a mulher de paz. Quando ela fala da família, está falando do pai, está falando da mãe, olha lá o texto, está falando dos irmãos. E ela começou a caçar todo mundo, literalmente dizer: olha, a partir de hoje todos vocês vão morar na minha casa, porque esses homens vão entrar aqui, vai ser tudo destruído, mas quem tiver debaixo dessa casa, eles prometeram que vão salvar. E eu não sei como é que ela fez isso. A Bíblia não conta os detalhes.
Só diz que quando, lá no capítulo 6, versículo 25, se não me falha a memória, quando os espias chegam lá, encontram o pai, a mãe, os irmãos, as cunhadas, os cunhados, todo mundo. E todos, e tudo que eles tinham levado para aquela casa tinha sido salvo. Mas ela teve que trabalhar. Sabe, nós não podemos apenas desejar na nossa alma que os nossos queridos sejam abençoados e salvos, protegidos pelos muros da graça do Senhor. Nós precisamos ter uma busca intencional. E eu vou usar uma outra palavra forte: urgente. Você precisa buscar intencionalmente e urgentemente aqueles que você ama, para que eles sejam colocados debaixo da bênção e proteção do Senhor. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, nem com você, nem com os seus. E o tempo da oportunidade passa. Eu me lembro de uma família muito querida, fazem parte da nossa igreja até hoje, cujas suas filhas tinham se convertido e são membros de uma outra igreja até hoje. E os pais já eram separados, uma confusão muito grande na família. O papai já tinha uma esposa, a mamãe já tinha um esposo, já tinha filhos, um filho com uma outra, com a esposa, e enfim, tudo já. E as duas filhas já adultas, e elas se convertem. E elas começam então a dizer: nós precisamos levar salvação para a nossa casa, para a família. O papai dela tinha problema com álcool, ainda que ninguém soubesse, mas elas sabiam. E elas começaram uma campanha de oração pela salvação de toda a sua casa. E começaram a investir amor em toda essa casa, em todas essas nuances diferentes de família. E apesar de todas as marcas que existiam daquela separação, e de repente aquela transformação pessoal da vida dessas duas moças, o testemunho delas começou a mexer com o coração de todo mundo. E um dia, num culto especial dessa igreja, ela convida a sua família inteira. E eu me lembro da cena, num mesmo banco, e eu nunca tinha visto isso, estava o papai com a nova esposa, a mamãe com o novo esposo, as meninas, o outro irmão, todo mundo junto. Eu falei: misericórdia, isso vai dar confusão a qualquer momento. Mas o que aconteceu foi salvação de toda aquela casa, porque tinha duas meninas que não se conformavam de ver a desgraceira que estava acontecendo na família delas. Tem muita coisa ruim acontecendo dentro da casa da gente, e que os muros de proteção, que são úteis, Jericó tinha um muro útil, como nós temos vários muros úteis, não são suficientes. E aí Deus levanta homens de paz, mulheres de paz, cheios do Espírito Santo, para dizerem: eu creio que Deus vai fazer maravilhas na minha família. E não desiste, e se põe em oração, e abençoa, e usa meios criativos para abençoar. A minha pergunta para você é: quais têm sido as maneiras pelas quais você tem revelado essa busca intencional daqueles que você ama? Você tem chorado por eles diante do Senhor? Porque, querido, se você que faz parte dessa casa, que diz que ama, não é capaz de chorar pela salvação de alguém que você conhece tão bem, ninguém mais nessa terra vai chorar. Você tem percebido a urgência
É interessante porque Raabe não sabia o dia nem a hora em que o ataque ia acontecer. E pelo texto que a gente vê, não dá para saber o tempo, mas o que aconteceu aqui está no capítulo 2, e a queda de Jericó vai acontecer no capítulo 6, o sinal que aconteceu muita coisa no meio desse caminho. Ela não sabia no dia nem a hora, mas ela tinha uma convicção de que não havia tempo a perder. E você? Tem sido para você uma prioridade de fé alcançar aqueles que você ama? Que tipo de milagres e sinais você está buscando em oração? Queridos, às vezes a gente tem que entrar numa batalha espiritual, de oração, de clamor, de busca, porque é o poder de Deus que muda as pessoas. Como é que você tem anunciado o poder de Deus, os milagres de Deus? Será que eles têm participado junto com você desses milagres? Um dia, o muro da cidade de Jericó caiu, mas a casa de Raabe, apesar de estar nos muros, não ruiu. Eu estava fazendo pesquisas para pregar essa mensagem, e eu li vários livros de arqueologia sobre Jericó. E eu descobri que os arqueólogos estudam o muro de Jericó porque existe uma única secção do muro que pôde ser encontrada pelos arqueólogos. Só uma. E o interessante é que os arqueólogos discutem se essa secção do muro é ou não desse período da época de Josué. Mas enquanto eu estava lendo esses textos de arqueologia, me veio à mente a casa de Raabe, que ficava sobre o muro, e a Bíblia diz que esse pedaço do muro não ruiu, não caiu. Eu não posso afirmar que de fato era naquela secção que os arqueólogos estão estudando que estava a casa de Raabe. Porém, eu gosto de pensar que a bênção de Deus se revelou como um testemunho para nós, de que o maior muro que pode existir para proteger os nossos amados é a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Por isso, não desista. Por isso, não se acomode. Antes, em amor, busque essas pessoas, revele as maravilhas do Senhor, deixa que eles mesmos vejam a glória do Senhor com seus próprios olhos. E eu quero dizer para você, essa é a verdadeira proteção, o verdadeiro muro. Terceiro, 17 e 18, diz assim: os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa casa você não amarrar esse cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer. Para mim havia um outro recurso, era um cordão vermelho que seria colocado na janela da casa sobre a muralha da cidade. E eu fico pensando, por que esse símbolo foi requerido? Porque a Bíblia diz que as muralhas foram destruídas pelo Senhor. E será que Deus precisaria de um sinal visível aos homens para saber que aquela secção da muralha não deveria cair? Certamente Deus não precisa, nem os anjos que Ele mandou para esse serviço. Então, por que aquele símbolo era tão importante? E eu encontrei pelo menos duas razões porque esse símbolo era tão importante. Porque aquele era um símbolo de fé daquela mulher e também de todos que estivessem naquela casa.
Tanto é assim que quando ela desce aqueles homens, a primeira coisa que ela faz, antes deles irem embora, é colocar o símbolo da fé ali, o cordão escarlate. Eles viram ela colocando o cordão escarlate. Ela estava afirmando através desse cordão que cria nas promessas de Deus feitas pelos espias. E eu fiquei pensando, sabe, esse é um recurso poderoso. Nossa família precisa ser marcada pelos memoriais da nossa fé. Coisas que nos remetem tanto às promessas quanto aos feitos do Senhor entre nós. Foi por isso que o Senhor ensinou que as famílias deveriam cultivar memoriais. Primeira coisa que ele ensina antes que acontecesse é celebrar a Páscoa. Eles estão lá no Egito e ele diz: olha, essa noite você vai matar um cordeiro, vai pintar a verga da porta com o sangue do cordeiro e você vai fazer uma festa comendo ervas amargas, pão sem fermento. Eles não tinham saído ainda e o Senhor estava dizendo isso. E vocês vão celebrar o Senhor e os seus filhos vão perguntar: por que a gente está comendo essa verdura azeda, amarga? Não deveriam gostar de comer. E por que a gente está comendo pão sem fermento, que é duro? Por que a gente está comendo esse cordeiro? E os seus pais tinham que contar: porque o Senhor, nesse dia, o anjo vai passar, ou o anjo passou, quando eles comemoravam, e pulou a casa de cada um de nós e houve salvação na nossa casa, porque nesse dia nós fomos mandados embora do Egito depressa, não podíamos fazer nada, tínhamos que recolher o que tinha só e ir embora. E eles contavam e contavam essa história. É por isso que o Senhor Jesus mandou que houvesse batismo, para que cada vez que você visse as pessoas sendo mergulhadas na água, a gente pudesse como igreja entender que Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação, e que nós somos mergulhados nessa água, morremos em Cristo Jesus e ressuscitamos com Cristo Jesus para uma nova vida. Símbolos. É por isso que ele ensinou que a gente tinha que celebrar a ceia do Senhor como a gente celebrou hoje, para que a gente nunca mais esquecesse o essencial. O Senhor tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, por isso temos perdão dos nossos pecados. De tempos em tempos, a nossa casa precisa de pequenas tradições ou comemorações, onde possamos relembrar a fé e os milagres do passado. O que o Senhor já fez na sua casa? E como é que você celebra os milagres de Deus na sua casa? Quando você conta de novo essas histórias, até que elas fiquem inculcadas na mente, as suas histórias. A Bíblia diz, lá no livro de Juízes, capítulo 2, que foi o fato do povo de Israel ter esquecido de contar as suas histórias, que fez com que a próxima geração toda se perdesse, porque eles não conheciam os milagres de Deus. Nós precisamos de momentos que sejam conduzidos com criatividade, mas que marquem a nossa casa com os símbolos da nossa fé. Isso aqui é um quadrinho que eu guardei dos milagres de Deus. Tal dia aconteceu isso. Isso aqui eu guardei, só esse pedacinho, para a gente lembrar que se nós estamos aqui, o Senhor fez maravilhas entre nós. Mas uma segunda coisa é que o fato desse cordão ser vermelho, a maioria dos estudiosos fazem remeter isso ao sangue de Jesus, que cobre a nossa vida e a nossa casa. Há ataques que são demoníacos, queridos.
e que precisaremos que as vendas da cegueira espiritual sejam retiradas na vida de pessoas que nós amamos. Ou quem sabe até que algemas espirituais diabólicas sejam quebradas. Mas para isto nós precisaremos do poder do sangue de Jesus, que redime do pecado e rompe as cadeias satânicas. E aí a gente vai ter que levar o cordão vermelho para dentro da nossa casa. Você já jejuou pela salvação de alguém na sua casa? Você já jejuou pela libertação de alguém da sua casa? Você já jejuou por um milagre de Deus que pudesse abrir a mente e o coração de alguém que está fechado? Nós precisamos aprender a usar uma ferramenta tremenda, oração de guerra. Tem um filme maravilhoso, se você não assistiu, assista, Quarto de Guerra. Fala sobre família e fala sobre oração, onde uma mulher aprende a entrar dentro do closet da sua casa, que era o único lugar. Eu estava conversando com um pastor essa semana no discipulado que eu faço com ele, e ele disse assim: eu estava no meu closet. Eu falei: o quê? No seu closet? É como lá o filme Quarto de Guerra? Exatamente, é o único lugar que os meus filhos pequenos não me acham, e eu vou lá para orar, tranco a porta do closet e fico lá. E aquela mulher fazia exatamente isso, ia lá para orar. Era tão impressionante que no filme, quando alguém punha o pé no closet, dizia: tem alguma coisa estranha nesse closet? Eu sinto alguma coisa. E é mesmo, porque o poder de Deus se manifesta. A gente precisa ter o nosso quarto de guerra, entrar nas batalhas, e você vai ver os milagres de Deus acontecendo. Porque a Bíblia diz que há armas poderosas do Espírito Santo que nós podemos usar para proteger as nossas famílias. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem arma poderosa. Você precisa colocar o cordão do sangue de Jesus na sua casa. A última coisa, eu vou falar bem rápido, que o meu tempo já foi faz muito tempo. Versículo 21. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. E então Rabi os despediu, eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. O último recurso que eu queria destacar nessa noite é que, se você quer construir muros espirituais ao redor da sua casa, você precisa firmar pactos com o Senhor e com o seu povo. Esta mulher e a sua casa não somente foram salvos, eles passaram a morar no meio do povo de Deus e se tornaram parte do povo de Deus. É isso que está lá em Josué 6, a ponto dela ser incluída na genealogia de Jesus. E talvez você possa pensar assim: é claro, Raabe foi morar com eles porque ela não tinha alternativa. Para onde ela iria? A cidade dela foi destruída. Mas a Bíblia nos fala de uma outra pessoa que foi poupada e que decidiu criar a sua própria cidade. Está lá em Juízes capítulo 1, 25 e 26. Ele não quis morar com o povo de Deus. E esta era a primeira cidade a ser conquistada desse lado do Jordão. Ela podia escolher a Palestina toda para morar. Estava lá. Mas ela e sua família decidiram firmar pactos com o Senhor e com o seu povo. E se você quer que os muros espirituais sejam levantados sobre os seus,
você precisa firmar um pacto com Jesus e firmar um pacto com a sua igreja, o seu povo. E fazer da família de Deus a sua família mais estendida. Não é porque a família de Deus, esse povo chamado igreja, não tenha defeitos. Pode olhar para quem está perto de você, você está cheio de defeito. Agora você escuta a mesma coisa, porque você também. Você pode responder, você também. Mas sabe por que a gente convive com esse povo? Porque essa é a vontade de Deus, que seus filhos vivam em união. Sejam fortalecidos uns pelos outros. Que os valores da fé sejam cultivados por um povo que o teme. Há muitas pessoas que imaginam que podem viver a fé solitariamente. Mas eu quero dizer, se você vive solitariamente, você é uma ovelha que está à mercê dos lobos. Você vai ser presa fácil do maligno. Alguns que acham que não precisam trabalhar para que essa aliança seja feita com os seus queridos, porque eles não precisam disso. Não, é pena, porque vocês logo verão os seus queridos por caminhos que os muros da sociedade não podem proteger. Eu estava orando agora, tarde, e me veio à mente um irmão querido, que eu vou ligar essa semana para ele. Ele está afastado da igreja, ele tem um filho, e o filho dele foi um milagre. Um dia Deus me deu uma palavra para ele, e eu falei para ele essa palavra, ele cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer junto com a sua esposa, e como Deus tinha prometido, o filho veio. Mas esse filho não está aqui com ele, e a palavra que Deus me disse, eu vou dizer essa semana para ele é: querido, você está se afastando e se perdendo, mas o seu filho está perdendo a oportunidade de conhecer o poder de Deus. Como é que está a tua casa? Como é que você vai levar os seus queridos a firmarem pactos com o Senhor e com o seu povo, se você ainda não firmou o seu? Então, hoje, eu queria que você assumisse com o Senhor alguns compromissos. Primeiro compromisso: leva o temor do Senhor para dentro da sua casa. Quando eu digo levar o temor do Senhor, busca milagres, resposta, orientação do Espírito. A mão do Senhor não está encolhida, Ele vai abençoar e Ele vai revelar a sua glória. Essa foi a oração que aqueles primeiros irmãos lá no livro de Atos fizeram, quando eles foram açoitados e foram soltos na primeira perseguição. Eles disseram: Senhor, dá-nos intrepidez para pregar essa palavra, mas confirma essa mensagem com os teus prodígios, sinais e milagres. Eu creio num Deus que confirma a sua palavra, que revela a sua glória, que revela a sua grandeza. Você crê? Então assuma um compromisso com o Senhor. Eu vou levar o temor do Senhor para minha casa. Eu vou levar o sangue de Jesus para minha casa. Eu vou entrar no quarto de guerra e vou batalhar pelos meus queridos. Eu vou buscar intencionalmente, porque você é o homem de paz e a mulher de paz que Deus escolheu para isso. Deus vai pedir contas para você se você não cumprir essa missão. Mas hoje aqui eu tenho um segundo desafio. Tem gente aqui que ainda não assumiu um pacto com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui, frequenta, assiste, se considera quase, mas não é. E hoje eu queria orar para acolher você aqui, para se tornar um membro dessa igreja. Alguns vão ser através do batismo, e estão dizendo: mas como é que eu vou dizer?
talvez seja a maior oportunidade que você tenha de convidar alguém para vir e conhecer uma igreja evangélica o dia do seu batismo. Deixa Deus te usar. Ou quem sabe você é de uma outra igreja e você agora descobriu que aqui é o teu lugar. Então para de pular de galho em galho e se torna membro dessa igreja. Então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, está na hora de se tornar parte desse corpo. Vai saindo do seu lugar e vem para cá, porque o Senhor tem alguma coisa para fazer hoje de bênção na tua vida. Tem gente assim aqui? Vai saindo do seu lugar, vem para cá, levanta aí, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus. Vem aqui os pastores, os diáconos aqui na frente. Nós vamos acolher esses irmãos aqui, esses queridos, tá? Nós vamos recebê-los, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Aqueles a quem o Senhor está dizendo, vem, ó, está na hora, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo, venha, isso, convida aí, né? O restante da família diz, olha, será que não chegou a hora? Será que não chegou o tempo de tomar essa decisão? Tá? E a gente vai acolher você aqui, tá? Como povo de Deus, como família de Deus nesse lugar, nós queremos acolher você, tá? Pode vir, tem gente descendo, nós vamos em seguida orar por vocês. Os irmãos estão aqui, já vão acolhendo, já vão recebendo aqui, tá? Que bênção, que bênção. O Senhor está falando com você, pode vir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha, seja bem-vindo. A gente precisa ter um povo de fé que caminha com a gente no meio das batalhas que estão acontecendo às vezes dentro da nossa casa, que vai lutar as nossas lutas juntos, porque cremos num Deus todo-poderoso que faz coisas extraordinárias. Isso, venha, vem, pode vir, se o Senhor está falando, vem. Amém. Agora nós vamos orar por você. Isso, chegue aqui. A gente vai estar orando agora. Nós vamos orar por você e acolher você aqui. Pai querido, nós acolhemos esses irmãos em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, quais são as batalhas, as lutas, as dificuldades, mas eu creio no poder do Senhor que se revela. Então nessa hora eu te peço, visita esse teu povo e acolhe. E que esses líderes que estão aqui acolhendo eles, possam ajudá-los em cada novo passo que devam dar, para se transformar em parte da tua família nessa localidade. É aquilo que eu oro em nome de